Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Booktuber em nossa playlist. Conhecimento seguro, de qualidade. Inscreva-se no nosso canal. Dê o seu apoio à nossa área, aos seus estudos. E informe aos algoritmos que o que você faz é importante. E hoje vamos fazer a leitura do artigo científico de Plauto de Chopo Filho, mestre em educação pela Universidade de Uberaba, Uniub, Minas Gerais, Brasil. Título do artigo: Antes da racionalidade técnica, os primórdios da formação de professores no Brasil, do período colonial ao final da República Velha. Resumo. Neste artigo, procuramos mostrar os caminhos percorridos pela formação docente no Brasil até o início da Era Vargas. Os primeiros mestres a atuarem em território brasileiro foram os padres jesuítas, que não possuíam formação docente propriamente dita, pois esta subordinava-se à formação do padre. Com a expulsão da Companhia de Jesus e a implantação do sistema nas aulas régias da colônia, assistiu-se à tímida iniciativa de construir um sistema público de ensino, com a contratação pelo Estado de professores leigos, mas sem que houvesse maiores preocupações quanto à formação dos mesmos. Durante o Império, com a implantação dos sistemas de ensino provinciais e a fundação das escolas normais, surgiram os primeiros mestres profissionais, formados em uma dinâmica de transmissão-recepção dos conteúdos, posteriormente reproduzida nas escolas de educação básica. Com a proclamação da República, cresceu a influência positivista nas escolas normais e tentou-se, sem êxito, produzir os primeiros currículos tecnicamente planejados. Além do positivismo, o escolanovismo, os estudos de Bobbitt e a psicologia industrial e a psicologia experimental tiveram grande influência na formação dos professores brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Levando ao nascimento de novos paradigmas de formação docente que evoluíram para o paradigma do técnico, logo transformado na concepção hegemônica no Brasil. Palavra-chave: formação de professor, escolas normais, racionalidade técnica. Introdução. Ao longo da história da formação docente no Brasil, observamos a influência de alguns paradigmas, contendo determinadas concepções de formação de professores, os quais foram dominantes em contextos socio-históricos específicos. No espaço de tempo compreendido entre o início da colonização brasileira e o final da República Velha, podemos destacar a ascendência de alguns paradigmas utilizando a nomenclatura adotada por Aleone, que, por sua vez, apropriou-se dos conceitos criados pelo pesquisador português Rogério Fernandes na formação de nossos professores. Paradigma do magíster, ou do transmissor de conhecimentos, paradigma do pedagogo e paradigma do técnico. Buscaremos, então, mostrar como tais concepções modelaram as instituições de formação docente em diferentes momentos da história da educação brasileira.
Na primeira parte deste artigo, apresentaremos as iniciativas pioneiras de formação de professores acontecidas durante o período colonial, quando, no primeiro momento, a educação esteve nas mãos da Companhia de Jesus, passando, após as reformas pombalinas, para o sistema das aulas régias controladas pelo governo. Passando à segunda parte, mostraremos como ocorreram durante o Império a implantação das primeiras escolas normais e a consolidação da profissão docente. Na terceira parte, trataremos das novas concepções de formação de professores que surgiram durante a República Velha, quando a educação passou a receber a influência dos estudos de psicologia e das novas tendências pedagógicas que ganhavam o mundo. O período colonial. A docência não é uma profissão. Até a quarta década do século XIX, não havia no Brasil instituições de ensino destinadas exclusivamente à formação de professores profissionais, comprometidos apenas com a instrução. Durante o período colonial, com a responsabilidade da educação nas mãos de jesuítas, a formação docente subordinava-se primeiramente à formação do sacerdote, embora a ação pedagógica dos futuros padres fosse detalhadamente normatizada pelo Ratio Studiorum. Na verdade, o documento preocupava-se mais com a organização administrativa dos colégios, ditando de forma rígida o modelo das aulas e definindo a hierarquia interna, detalhando o trabalho do provincial, do reitor, do prefeito dos estudos e até do mais simples professor, do que com a preparação para o magistério. O Studia Supertora dos jesuítas, composto de teologia e ciências sagradas, priorizava a formação do padre e não continha o ensino de disciplinas pedagógicas que visassem especificamente a formação do mestre. Tentando suprir essa falha, no final do século XVII, o padre francês Joseph Jouveney redigiu um completo manual de normas gerais e informações bibliográficas necessárias ao exercício do magistério, a fim de uniformizar a ação dos mestres jesuítas e reduzir os riscos decorrentes do livre-arbítrio dos professores distribuídos pelo mundo. A unidade de pensamento e de ação era mantida através de uma farta correspondência entre os membros da companhia com os superiores, o que, entretanto, não impedia certa flexibilidade de ação, sempre rigorosamente vigiada de acordo com características e costumes de cada lugar. Na colônia, o processo de escolarização das massas era, antes de tudo, um processo catequético que deveria levar à formação de católicos fiéis e súditos obedientes. Ao professor, cabia o papel de transmissor das ideologias dominantes, configurando-se como um representante dos interesses da Igreja e do Rei. Conforme lembra Marx, as ideologias e as visões de mundo são criadas pelas classes sociais e não pelos indivíduos. Quem as sistematiza, porém, quem lhes imprime a forma de uma teoria ou doutrina, são os representantes políticos ou literários da classe, tendo sempre em vista os interesses de sua classe social. Assim, esse fato, observa Marx, alerta para o fato de que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com quem se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Os padres retransmitiam
na prática educativa que desenvolviam as mesmas ideologias que haviam assimilado nos seminários. A pedagogia jesuítica dependia para seu sucesso da atenção individual de cada aluno. O grande obstáculo encontrado era o grande número de alunos que dividiam a mesma sala de aula. Com isso, os jesuítas esforçavam-se para desenvolver um método de ensino que conservasse tanto a individualidade quanto a educação de massa. Criaram então a figura do monitor, que era o aluno mais esperto e adiantado, para auxiliar o mestre no trabalho de atender individualmente os alunos em seu processo de aprendizagem. Esse respeito determina o ratio studiorum. A determinação é a seguinte: os monitores devem ser escolhidos pelo docente. Os mesmos devem ouvir o que for memorizado, devem recolher os trabalhos escritos para o docente, devem anotar em um caderno quantas vezes a memória falha, quem fez o trabalho escrito ou quem não trouxe os materiais. Devem também realizar outras coisas, caso o docente assim deseje. A linha de ação do professor jesuíta era normatizada ao extremo, adquirindo configuração quase técnica. Vejamos como o Ratio Studiorum impunha as regras pedagógicas para o trabalho dos professores de humanidades. A divisão do tempo é a seguinte: na primeira hora da manhã, os monitores devem ouvir o que for memorizado com relação à eloquência e à métrica. Enquanto isso, o docente corrige os trabalhos escritos pelos monitores e os escolares fazem alguns exercícios determinados pelo docente. Finalmente, alguns escolares devem falar diante da classe aquilo que guardaram na memória, e o docente deve controlar as anotações feitas pelos monitores. Em suma, a sala de aula jesuítica era um lugar de catequização, onde, através de processos de interrogatório e repetição, o docente trabalhava basicamente com conteúdos de memorização, que deviam ser reproduzidos em sua presença. Com essa configuração, o processo educativo desenvolvido nas escolas jesuíticas assumia seu caráter conservador. Enquanto repete suas frases na língua oficial dessas escolas, o latim, o aluno jesuíta aprende que a obediência é uma virtude. O importante não é apenas o texto curto de Cícero, que deve memorizar, mas também a mecânica de que existe uma ordem determinada e um papel designado para cada um. Com a implantação do ensino público oficial e a passagem do ensino ministrado pelos jesuítas para o sistema de aulas régias, ocorrido em 1772, a questão de formação docente penetrou no período de total desorganização. Boa parte dos mestres leigos havia sido formada nas escolas da Companhia de Jesus, e apesar das modificações do currículo reformado, que continham o ensino de línguas modernas, como o francês, além de desenho, aritmética, geometria e ciências naturais, procuravam dar certa continuidade ao modelo de ensino dos jesuítas, se bem que em nível inferior. Além desses, tentando ocupar o vazio deixado pelos jesuítas, outras ordens religiosas, carmelitas, beneditinos e franciscanos, criaram algumas poucas escolas confessionais. Dessa forma, apesar da expulsão da companhia, muitos dos professores que, nesse período, atuaram em território brasileiro, mantiveram um modelo de sala de aula que mantinha as mesmas características básicas das escolas jesuíticas. Paralelamente ao trabalho pedagógico dos mestres de escolas oficiais e das instituições do ensino confessionais católicos e das instituições de ensino confessionais católicos, espalhava-se pelo território nacional um grande número de pequenas escolas particulares, cujos mestres ministravam as primeiras letras às crianças que habitavam os centros urbanos e o campo. Esses mestres, eles mesmos normalmente detentores de uma educação elementar, ocupavam o vazio provocado pela total incapacidade do Estado de fornecer instrução pública.
O período imperial, o paradigma do Magister. A partir do início do século XIX, o governo colonial constatou a necessidade de mudar os métodos de ensino praticados nas escolas brasileiras, normalmente baseadas no chamado ensino individual, em que o professor ensinava, ao mesmo tempo, numa mesma sala de aula, alunos de diferentes idades e níveis de aprendizado. Tal modelo de ensino exigia do professor uma atenção individualizada a cada aluno, o que tornava inviável o trabalho com classes mais numerosas. Esse inconveniente acentuava-se ainda mais quando se juntava à escassez de professores profissionais que se verificava no país. Fazia-se necessária a criação de escolas normais no Brasil, à semelhança do modelo europeu, onde seriam formados os mestres profissionais portadores de um saber sistematizado e que consagrassem a existência inteiramente à missão de adquirir e transmitir conhecimentos, sendo esta última o objeto de uma ação educativa. Segundo a Leone, nessa concepção de educação, o valor central do processo educativo está no saber que vale em si próprio e por si próprio, cabendo ao professor o papel de desbloquear o acesso ao saber, mediante a observância de uma rigorosa disciplina para consigo mesmo e para com os alunos. Nesta perspectiva, a competência profissional está na capacidade de dominar o que se ensina, os conteúdos, e, no segundo plano, o modo único como se ensina, o método. Na verdade, o como ensinar e a formação docente propriamente dita não chegavam a ser uma preocupação dominante da época. Em decorrência do pensamento geral de que qualquer um que julgasse dominar determinados conteúdos de ensino poderia atuar como professor. Esta é, em linhas gerais, uma visão do professor que corresponde ao ideário do chamado paradigma magister. Nas escolas normais do século XIX, a formação dos professores restringia-se basicamente à aquisição dos conteúdos escolares e a um treinamento visando ao domínio do método de ensino oficial. Ao mesmo tempo, as discussões em torno dos métodos de ensino envolviam mais a questão da organização da sala de aula do que propriamente o processo de aquisição dos conhecimentos, que permaneceu preso ao modelo de transmissão e memorização dos conteúdos. Quanto à organização da sala de aula, como já tratamos, o modelo mais difundido pelo Brasil baseava-se no método individual. Em oposição a este método, considerado antiquado e improdutivo, acenava-se com outros métodos de ensino criados na Europa, como o método mútuo, também chamado de lancasteriano ou monitorial, além dos métodos global e simultâneo. Além destes, como veremos adiante, surgiu no Brasil oitocentista uma versão tupiniquim, o método misto. O método global foi o primeiro utilizado por um sistema oficial de ensino. Ao ser implantado, ainda no século XVIII, na Prússia, país pioneiro na organização da educação pública, os alunos, em grande quantidade, eram organizados em salas de aula, onde o professor procurava transmitir determinados conteúdos. A didática era organizada segundo o modelo catequista, utilizado nas escolas religiosas católicas e protestantes, no qual a dinâmica de pergunta e resposta baseava-se no princípio de que a resposta já estava estabelecida e deveria apenas ser reproduzida, assim como defendiam Comênios e os jesuítas. A disciplina e a atenção dos alunos era essencial nesse tipo de organização. Segundo Dussel,
Por volta de 1800, na Inglaterra, Joseph Lancaster e Andrew Bell introduziram o método mútuo, que utilizava os alunos mais adiantados para ensinarem aos colegas, que sabiam menos do que eles. Dessa forma, o professor treinava os monitores, que por sua vez instruíam os colegas, permitindo que se atendesse a um número muito maior de alunos. Era um sistema parecido com o das escolas jesuíticas, porém modernizado por uma série de materiais pedagógicos e por uma distribuição racionalmente organizada de tarefas que se aproximava ao de uma linha de montagem industrial. Lancaster afirmava que seu método era vantajoso em relação ao método global, já que permitia alfabetizar muito mais crianças ao mesmo tempo e com menor custo. Segundo o pedagogo inglês, uma escola inteira poderia ser instruída sob a vigilância de um só professor. Prosseguindo, Dussel afirma que, no contexto dos estados capitalistas nascentes, era interessante aproximar novamente o professor dos alunos, garantindo a ordem nas gerações e nas novas gerações e para as novas gerações. Assim, a figura do monitor foi paulatinamente abolida das escolas europeias, fazendo surgir um novo modelo de sala de aula. Na verdade, não tão novo assim. O método simultâneo também surgiu na Inglaterra. Como uma evolução de outros modelos, esse método trouxe resquícios de modelos criados anteriormente, já que utilizavam um modelo de sala de aula global, enriquecida, porém, pelas experiências pestalozzianas e pelos princípios instrucionais de Herbert. Os alunos eram distribuídos em classes homogêneas, divididas por idade e nível de aprendizado, o que facilitava a organização dos conteúdos escolares e permitia o trabalho com salas relativamente numerosas, embora não tanto quanto as salas lancasterianas. Tal modelo de sala de aula tornou-se base da chamada escola tradicional. Curiosamente, enquanto a eficácia do modelo lancasteriano era questionada na Europa, iniciou-se a sua adoção no Brasil. Segundo Tanuri, as primeiras escolas brasileiras a utilizarem o ensino mútuo começaram a funcionar a partir de 1820, por determinação do governo colonial. Essas escolas modelo tinham a preocupação não somente de ensinar as primeiras letras, mas também de preparar os docentes para utilizarem o novo método. Essa pode ser considerada a primeira iniciativa oficial da formação de professores no Brasil. Forma exclusivamente prática, sem qualquer base teórica, que aliás teria retomada pelo estabelecimento de professores adjuntos. Em 1º de março de 1823, um decreto cria uma escola de primeiras letras pelo método de ensino mútuo para a instrução das corporações militares. Algumas decisões posteriores indicam que a referida escola funcionou também com o objetivo de instruir pessoas acerca do método de Lancaster. Entretanto, a maior complexidade de organização da sala de aula proposta pelo método mútuo, que exigia amplos espaços e uma grande variedade de materiais pedagógicos a serem utilizados pelos alunos e monitores, além da necessidade de uma formação adequada pelos professores para trabalharem dentro daquela concepção, restringiu sua adoção a poucas localidades do país. Na esmagadora maioria das escolas elementares, normalmente pequenas e dirigidas por professores leigos, continuou prevalecendo o velho modelo de ensino individual. Em 1832, em seu relatório do Conselho Geral, o presidente da província de Minas Gerais, Manuel Inácio de Melo e Souza, assim expunha os problemas enfrentados em sua gestão, no que se referia à falta de professores, à carência de recursos destinados
a instrução pública e a inviabilidade do método lancasteriano, então adotado nas escolas oficiais mineiras. Diz o relatório: a instrução primária recebe um impulso pela proposta que na passada sessão dirigiteis à Assembleia Geral e mereceu a sua sanção. Mas devo observar que o estado das finanças da província não permitirá, talvez, que se realizem todas as vantagens que ali se prometem aos professores. Um defeito mais existe, e que não foi ainda remediado. A lei que mandou ensinar muitas matérias nas escolas de primeiras letras não preveu que faltarão mestres, que bem preenchesse os seus deveres. As escolas lancasterianas, que tanto prosperam na Europa, pouco fruto têm produzido entre nós. Colégios organizados de maneira que anime seus diretores e suavize as despesas dos pais de famílias, dando fundadas esperanças aos alunos aproveitados. Me parecem os mais próprios para promover a instrução e mesmo para formar o caráter nacional. Defensores do método lancasteriano alegavam que os maiores problemas de sua implantação residiam na falta de recursos públicos disponíveis para a educação e no fato de não serem os professores devidamente formados para ensinar através de tal método. Defendiam a necessidade de haver uma instituição que os formasse adequadamente, o que só viria a acontecer com o advento das primeiras escolas normais brasileiras. Nelas, apesar das críticas que vinham abolindo as salas lancasterianas da Europa, a maioria das províncias brasileiras optou por formar professores que dominassem o método mútuo. Todavia, mesmo com a adoção de ideários e métodos considerados obsoletos, foi nessas primeiras escolas normais que se iniciou a formação de mestres profissionais no Brasil. Segundo Vilela, o movimento de criação das escolas normais inseria-se no momento em que a política educacional de várias províncias buscava maior uniformidade de padrões culturais e de convivência social, o que, na visão da classe governista, apenas se conseguiria por meio da escola. Nessa perspectiva, os novos mestres formados nas escolas normais seriam responsáveis por derramar a instrução por todas as classes, instrução que, de acordo com o pensamento iluminista, possibilitaria à sociedade brasileira atingir estágios mais elevados de civilização, e o modelo de sociedade civilizada era para a elite brasileira da época, aquele que se verificava principalmente na França, decorrendo daí a importação do modelo francês de escola. Voltando à questão do método lancasteriano, caberia uma reflexão em torno das razões que levaram a maioria das províncias brasileiras a optarem no primeiro momento pelo treinamento de professores para o domínio daquele método, embora já naquela época ele fosse alvo de inúmeras críticas. Segundo Vilela, a principal razão apontada para a adoção do método era de ordem econômica e referia-se ao melhor aproveitamento do tempo do professor e à redução de gastos por parte do Estado. Outra razão que não pode ser descartada é que, segundo seus defensores, o método desenvolvia nos alunos hábitos disciplinares, de hierarquia e de ordem, características que se encaixavam muito bem nos propósitos políticos do grupo conservador governista. A primeira escola normal brasileira foi criada na província do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, pela Lei nº 10, de 1835, que determinava: haverá na capital da província uma escola normal para nela se habitarem as pessoas que se destinaram ao magistério da instrução primária
e os professores atualmente existentes, que não tiveram adquirido necessária instrução das escolas de ensino mútuo, na conformidade da Lei de 15 de outubro de 1827. O currículo da escola incluía os seguintes saberes: ler e escrever pelo método lancasteriano, as 4 operações e proporções, a língua nacional, elementos de geografia, princípios de moral cristã. Os pré-requisitos para ingresso na escola normal limitavam-se a ser cidadão brasileiro com, no mínimo, 18 anos de idade, ter boa morigeração e saber ler e escrever. Conforme pode ser observado no caso da escola de Niterói, as primeiras escolas normais brasileiras não dispunham de um método curricular voltado para a formação dos professores, característica que reflete uma visão geral na época de que o magistério não constituía uma profissão, e sim uma vocação que exigia basicamente dedicação, qualidades morais e aptidão. As disciplinas pedagógicas, como didática e metodologia de ensino, não apareciam na grade curricular da escola normal. O currículo assemelhava-se ao das escolas elementares. A exceção era a disciplina que continha uma metodologia superficial de alfabetização pelo método lancasteriano. A função básica da escola normal era, então, a de transmitir aos futuros professores os conhecimentos que deveriam ser transmitidos aos alunos das escolas primárias e secundárias. Assim, o futuro mestre, detentor de determinados saberes sistematizados, estaria apto para cumprir sua função pré-estabelecida dentro do sistema escolar. Com o tempo, diante dos problemas práticos que vinham sendo encontrados na implementação do método de Lancaster, as províncias passaram a estudar outras alternativas. No ano de 1835, o governo de Minas Gerais contratou 2 técnicos, os senhores Fernando Vaz de Melo e Francisco de Assis Peregrino, para estudar a viabilidade da implantação do ensino simultâneo na província. Após conhecer o método na França, Peregrino elaborou um relatório em que informava com minúcias o modo como o ensino simultâneo era aplicado naquele país. Além disso, seu relatório continha também um estudo sobre o método lancasteriano, desaconselhando sua aplicação no Brasil por falta de pessoal competente, o que já vinha confirmando na prática em escolas de toda a província. E assim, mostrando-se incompatível com o caráter eminentemente conservador da sociedade brasileira, que preferia para seus filhos o sistema de aulas individuais, com a falta de recursos destinados à instrução oficial e com a ausência de políticas eficazes no setor educacional, o método mútuo não conseguiu firmar-se. Com o tempo, a maior parte das escolas normais brasileiras acabou optando pelo treinamento de professores dentro do método simultâneo. No caso específico das escolas normais mineiras, o treinamento dos professores desde 1840 acabou evoluindo para um método novo, o misto, que combinava características dos métodos lancasteriano e simultâneo. Conforme lembra Paulo Crutcher Correia Mourão, em Minas Gerais, a partir de 1947, com a reabertura da Escola Normal de Ouro Preto, todos os professores a serem habilitados naquela instituição deveriam aprender o método de ensino misto. Além disso, o artigo 11 da Lei nº 311 de 1846 exigia a ida até Ouro Preto de todos os professores mineiros, a fim de que pudessem habilitar-se no método de ensino adotado na escola normal. Assim, em meados do século, era fato comum aos professores primários mineiros, mesmo os já atuantes, serem mandados à capital da província para fazer um curso intensivo na escola normal, a fim de se prepararem para a utilização do método misto num curso de habilitação nunca inferior a 2 meses.
Após o treinamento, o professor era examinado e só depois recebeu o diploma que o habilitava para o magistério. A primeira escola normal do Rio de Janeiro teve duração efêmera, sendo fechada em 1849. Com a criação, em 1859, da segunda escola normal daquela província, foi introduzido o currículo à disciplina Pedagogia, que dava aos alunos uma base pedagógica rudimentar. Jamais conteúdos curriculares não ultrapassavam o nível de ensino primário. Assim, como acontecia com as demais escolas normais existentes no país, a frequência de alunos era bastante reduzida, mesmo com a garantia de emprego nas escolas primárias dada pelos governos provinciais. Provavelmente, a reduzida capacidade de absorção das primeiras escolas normais foi devido não apenas às suas deficiências didáticas, mas, sobretudo, à falta de interesse da população pela profissão docente, acarretada pelos minguados atrativos financeiros que o magistério primário oferecia e pelo pouco apreço que gozava, a julgar pelos depoimentos da época. Acrescente-se ainda a ausência da compensação acerca da necessidade de formação específica dos docentes de primeiro livro e primeiras letras. A baixa qualidade da formação docente, que acontecia na maior parte das escolas normais, era gritante e trouxe-lhes grande prejuízo junto aos presidentes das províncias e aos inspetores de instrução, a ponto de serem muitas vezes rejeitadas como um instrumento de qualificação de pessoal docente para compor os quadros públicos. Algumas províncias, como a do Rio de Janeiro, optaram pelo sistema de professores adjuntos, de inspiração holandesa e austríaca, o qual consistia em empregar aprendizes como auxiliares de professores em exercício, a fim de prepará-los para o magistério, de maneira estritamente prática, sem qualquer base teórica. O sistema de professores adjuntos foi implantado na província do Rio de Janeiro pelo regulamento de 14 de 12 de 1849. Em vista do fechamento da primeira escola normal, e foi instituído também por outras províncias, nas quais permaneceu por muito tempo, mesmo após a instalação de suas escolas normais. Essa formação prática de professores foi amplamente utilizada nas províncias brasileiras. Segundo Borges, no relatório da Inspetoria Geral de Instrução Pública do Estado de Minas Gerais, consta que, no final de 1891, dos 1.433 professores de ensino primário público de Minas Gerais, apenas 392 haviam feito o curso normal, enquanto os demais tinham formação apenas prática. Nas últimas décadas do século XIX, mesmo tendo os regulamentos das escolas normais passado por diversas reformas curriculares e administrativas, como foi o caso de Minas Gerais, a qualidade dos professores formados nessas escolas ainda era alvo de críticas. Em um artigo publicado em 1884 no jornal O Volitivo de Uberaba, o autor se diz vítima de um professor despreparado, pertencente aos quadros do sistema de instrução pública. Tendo frequentado suas aulas por mais de 3 anos, o autor afirma ter saído delas lendo e escrevendo malicimamente. E em terceira pessoa, continua narrando sua situação. E hoje, se quer ter algum conhecimento de gramática e saber melhor sua língua, depois de ter trabalhado durante todo o dia, frequenta a sala noturna do cidadão Manuel Felipe de Souza, onde, graças à perícia de tão hábil professor, teve conseguido em 8 meses de estudo um adiantamento que não conseguiria em 2 ou 3 anos, se fosse lecionado pelo seu primeiro mestre, tendo sofrido, pois, as más consequências dos patronados que lhe deram uma mão
que lideram um mau professor, pede aos líderes das escolas normais que não cedam a peditórios e cumpram os seus deveres, sendo mais escrupulosos quando examinam o indivíduo para exercer o professorado. A questão da falta de qualidade das escolas normais e seu reflexo na formação dos professores era alvo de críticas também por parte dos próprios governantes. Em 1887, o presidente da província de Minas Gerais, Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, observava em seu relatório que as escolas normais não têm produzido os resultados que delas se esperavam. Também o novo presidente de Minas, Luiz Eugênio Horta Barbosa, queixava-se em seu relatório de 1º de junho de 1888 da falta de eficiência das escolas normais. Naquele tempo, conforme Paulo Gruger Corrêa Mourão, já oferecia um currículo formado com duração de 3 anos e contendo as seguintes disciplinas: a questão da falta de qualidade das escolas normais e seu reflexo na formação dos professores era alvo de críticas também por parte dos próprios governantes. Em 1887, o presidente da província de Minas Gerais, Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, observava em seu relatório que as escolas normais não têm produzido os resultados que delas se esperavam. Também o novo presidente de Minas Gerais, Luiz Eugênio Horta Barbosa, queixava-se em seu relatório de 1º de junho de 1888 da falta de eficiência das escolas normais. Naquele tempo, conforme Paulo Gruger Corrêa Mourão, já oferecia um currículo reformado, com duração de 3 anos e contendo as seguintes disciplinas: primeiro, língua e literatura nacional; segundo, aritmética e escrituração mercantil; terceiro, pedagogia, história sagrada, instrução moral, religiosa e cívica; quarto, geometria, desenho linear e de imitação; 5, geografia, cosmografia e história do Brasil; sexto, francês. Para alunas, havia ainda música e trabalhos de agulha e bordados. A presença feminina nas escolas normais cresceu muito durante a segunda metade do século XIX. No período de 1876 a 1880, os registros de diplomas de normalistas em Minas Gerais apontavam para a participação feminina de 64% do total de professores formados, tendência que se acentuaria ainda mais nas décadas seguintes. A feminização do magistério apresentava-se para os governos provinciais como uma solução para o problema de mão de obra para o exercício da docência do ensino primário. Rejeitada pelos homens em vista da reduzida remuneração e da falta de perspectivas profissionais, o magistério apresentava-se também como um prolongamento da tradicional atividade educadora, e as mulheres já existiam em casa com os filhos, tornando a entrada delas no mercado de trabalho mais palatável ao controle masculino. De fato, tornar-se uma professora foi a forma encontrada por muitas mulheres para romper com a reclusão doméstica e com a exclusão social, numa ruptura silenciosa, porém firme, que possibilitou a elas o ingresso no mundo do trabalho ainda predominantemente masculino. Por outro lado, a existência de um currículo diferenciado para as moças, que se prolongou ainda por muitas décadas e que incluiu o aprendizado de freiras domésticas, deixava transparecer o caráter eminentemente conservador das estruturas escolares. Ao mesmo tempo em que formava a professora, a escola normal formava também a dona de casa, a mãe de família, pronta para assumir o seu papel subalterno dentro da sociedade patriarcal. Mesmo que algumas mulheres, ao atingir o status de mestra, estivessem aparentemente abalando a ordem estabelecida, essas mesmas, ao assumir sua função nas escolas primárias, estariam, através de um currículo ideologicamente determinado, transmitindo para as novas gerações de mulheres
os velhos preconceitos culturais e propagando a dominação masculina. O período imperial pode ser entendido como aquele em que ocorreu o nascimento da profissão docente no Brasil. Nele, houve a transcrição entre um período em que a educação ocorria de forma menos sistemática e os professores não eram especializados, em um segundo momento, caracterizado por um conjunto de saberes, normas e valores próprios da atividade docente, que passaram a definir a ação dos professores. Esse mestre profissional, que então surgiu, mesmo que desvalorizado profissionalmente, tornou-se o senhor supremo da sala de aula, encaixando-se perfeitamente na figura do professor, advinda do paradigma do magíster. Sustentada pelo projeto conservador que a institui, a trajetória da profissão docente teve, nas escolas normais, seu instrumento básico de conformação dos professores e de controle do exercício da profissão. Entretanto, apesar de aderirem ao projeto hegemônico que lhes possibilitou construir uma profissão legalmente conhecida, os professores, por outro lado, passaram a buscar a conquista da autonomia profissional e das melhores condições de trabalho. Talvez a maior descontinuidade entre o velho mestre escola e o novo professor primário ou a nova professora que emerge no final do século XIX seja, exatamente, a consciência de uma necessidade, a da conquista de uma identidade profissional. A República Velha e a emergência de novos paradigmas. A partir da última década do século XIX, com a proclamação da República e a reforma do ensino implementada pelo ministro da Instrução, Benjamin Constant, seguida pela divulgação dos estados psicológicos e pedagógicos do inglês Herbert Spencer, a influência positivista tornou-se bastante visível nos currículos das escolas normais brasileiras. Entretanto, segundo afirma Rui Barbosa, Constant não conhecia suficientemente bem as concepções da educação que estavam expressas nos tratados de filosofia e política positiva, ou que se podiam deduzir desse sistema filosófico, ao sobrecarregar o ensino normal e secundário, com a matemática elementar e superior, a astronomia, a física, a química, a biologia, a sociologia e a moral. Rompeu o reformador com a tradição do ensino literário e clássico e, pretendendo estabelecer o primado dos estudos científicos, não fez mais do que instalar um ensino enciclopédico nos cursos secundários, com o sacrifício dos estudos das línguas e literaturas antigas e modernas. Explicando, o modelo pedagógico proposto por Comte recomendava o ensino das ciências, somente após os 14 anos de idade. Além disso, a criança deveria receber uma educação de caráter estético, baseada na poesia, na música, no desenho e nas línguas. Ao contrariar Comte, incluindo já na escola do primeiro grau a aritmética, geografia, prática e nas escolas secundárias com crianças a partir de 13 anos, a trigonometria e as ciências físicas e naturais, Benjamin Constant promoveu o simples acréscimo de matérias científicas às tradicionais, tornando o ensino enciclopédico. O mesmo caráter enciclopédico passou a caracterizar os cursos normais. Pode-se dizer que o positivismo penetrou no Brasil não como um método de investigação, mas como um modo de pensar que se poderia chamar de científico ou mesmo empírico, que em seu curto período de influência na educação republicana acabou trazendo qualquer contribuição ponderável ao progresso das ciências. Ao nosso ver, a formação positivista de professores nas escolas normais brasileiras só ganhou certa cientificidade pedagógica que faltara na reforma de Benjamin Constant com o estudo naquelas escolas das teorias de Spencer,
em sua principal obra, Educação Intelectual, Moral e Cívica. Spencer expõe suas ideias pedagógicas profundamente influenciadas pelas ciências sociais de Comte, mostrando que os conhecimentos mais importantes são os que servem para a conservação e a melhoria do indivíduo, da família e da sociedade em geral. Para ele, a educação consistia numa preparação completa do homem para a vida inteira, fornecendo os conhecimentos que melhor servissem para desenvolver a vida intelectual e social em todos os seus sentidos. No início do século XX, as reformas do ensino passaram a oscilar entre a influência humanista clássica e a realista ou científica. A primeira corrente saiu vitoriosa no Código de Epitácio Pessoa, que acentuou a parte literária, ao incluir a lógica e retirar a biologia, a sociologia e a moral. Por outro lado, a reforma Rivadavia Corrêa retomou a orientação positivista, tentando, dentre outras medidas, infundir um critério prático ao estudo das disciplinas. Já as reformas de 1915, Carlos Maximiliano, e de 1925, Luiz Alves Rocha Vaz, retomaram a tendência humanista. A influência positivista na formação de professores brasileiros, embora curta, pode ser entendida como o primeiro passo rumo à superação do paradigma do magíster. Ao propor um currículo cientificamente organizado e a transformação do antigo mestre transmissor de conhecimento em um técnico executor de objetivos instrucionais, houve uma reforma sutil. Embora a formação técnica dos professores só tenha ganhado força a partir da década de 1920, com a divulgação dos estudos de Bobbitt e dos tratados de psicologia experimental, o positivismo educacional é com certeza o berço dessa concepção de formação docente. Segundo Contreras, tal como expressa Schromm, a concepção positivista do conhecimento científico é a que sustenta esse modelo de racionalidade técnica. De um lado, reduz o papel do conhecimento às regras de causa e efeito que permitem a predição dos fenômenos e sua consequente manipulação e controle. Por outro lado, reduz o conhecimento prático a um conhecimento técnico, na medida em que as relações causais podem se transformar em relações instrumentais, ou ainda construindo o conhecimento das relações entre os meios e os fins, estabelecendo experiências que permitem comparar quais são os meios que melhor conseguem os fins pretendidos. Mas, se por um lado a influência kantiana trouxe certo caráter técnico-científico à formação de professores, por outro, não se pode considerar que a racionalidade técnica estivesse realmente presente no falso positivismo educacional implantado nas escolas normais brasileiras. Nelas, aprendiam-se os conhecimentos científicos da mesma forma como eram assimilados os de natureza literária. Não se fazia ciência e não se aplicava o método científico, apenas se tomava conhecimento dos resultados da atividade científica. Esse caráter enciclopédio, que fora associado aos princípios positivistas, deu uma conformação peculiar àquela concepção de formação de professores. Ao mesmo tempo em que a influência positivista se fazia sentir através da reforma federal no ensino, podiam se verificar em São Paulo os primeiros ensaios de renovação do ensino público. Em 1890, Antônio Carlos Caetano de Campos apreendeu grande reforma na escola normal da capital paulista, introduzindo no currículo as ideias de Pestalozzi acerca dos métodos intuitivos de ensino e contratando professores, diretores e professoras, diretoras, aliás, de formação norte-americana. Entretanto, apesar de as teorias de Spencer, Pestalozzi e outros pedagogos estarem já no final do século XIX presentes nos currículos de algumas escolas normais, muitas delas
ainda permaneceram presas em um ensino enciclopédico, que se mostrou incapaz de realizar uma transformação radical no sistema de ensino brasileiro ou de provocar alguma significativa renovação intelectual em nossas elites culturais. Enquanto se assistia, no Brasil, o embate entre positivistas e tradicionalistas, o suíço Adolf Ferrier fundava, em 1899, o Bureau Internacional das Escolas Novas, sediado em Genebra, onde foram aprovados 30 itens considerados básicos para a nova pedagogia. Como características básicas, a educação nova deveria ser integral, intelectual, moral e cívica, e física, ativa, prática e autônoma, recebendo contribuições das obras de Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, Froissart, Spencer e outros. O escolanovismo passou a exercer alguma influência nas escolas normais brasileiras, já que a partir do início do século XX, embora somente a partir da década de 1920, seus fundamentos se tinham realmente disseminado no país. Após a Primeira Guerra Mundial, com a ascensão de uma nova burguesia urbano-industrial, cresceu no Brasil o interesse pela educação, considerada pelos estratos emergentes da sociedade como um importante fator de acesso ao poder. Além disso, a elite intelectual burguesa rejeitava os valores ultrapassados da velha oligarquia rural, incluindo um modelo de ensino criado por este. Crescia também, principalmente graças à divulgação das teorias de John Dewey, a influência do escolanovismo sobre os educadores brasileiros. Em sua obra The Child and the Curriculum, Dewey criticava o currículo clássico humanista e pregava um novo modelo, mais democrático, que fizesse da escola um espaço de experimentação e de preparo para a vida em uma sociedade liberal. Nos anos 20, seu pensamento, ao lado das obras de Claparède, Montessori e outros escolanovistas europeus, teve grande penetração no movimento de renovação pedagógica liderado pelos pioneiros da educação no Brasil, levando ao nascimento de um novo paradigma de formação de professores, o paradigma do pedagogo. Conforme explica a Leone, essa concepção está relacionada com métodos ativos de ensino, nos quais o aluno se torna o sujeito do processo educativo, cabendo ao professor o papel de orientar e mediar esse processo. Cabe ao professor o papel de orientador e mediador desse processo, ao contrário do paradigma anterior, no qual o professor é detentor do saber sistematizado e figura central do ensino, a instrução, nessa perspectiva, está subordinada à educação e o domínio do saber. Não é uma exigência predominante, e sim apenas uma parte de sua função. A competência profissional vem agora da capacidade do professor de enxergar as necessidades do aluno e de ajudá-lo a buscar o conhecimento, o que exige do mestre uma maior formação psicológica, sociológica e pedagógica. Os estudos de John Dewey acerca da formação docente consideram fundamentais a experiência e a reflexão na experiência. Segundo ele, a reflexão sobre a prática deve ser capaz de gerar uma solução para um determinado problema. Então, a solução sugerida, a ideia ou teoria, tem de ser posta à prova, procedendo-se de acordo com ela. Se acarretar certas consequências, determinadas mudanças no mundo, admite-se como valiosa. Se tal não se der, modificamos-la e fazemos novas experiências. Nas reformas de ensino postas em práticas no Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais, a escola normal
passou a ter um curso de 5 anos, dividido num ciclo geral ou propedêutico de 3 anos e num ciclo profissional de 2 anos. No ciclo profissional, as ideias escolanovistas nortearam um conjunto de normas didático-pedagógicas e levaram à instrução de novas disciplinas de formação docente, como História da Educação, Sociologia, Biologia e Higiene, Desenho e Trabalhos Manuais, as quais somaram-se à pedagogia, à psicologia e à didática. Paralelamente à influência escolanovista, a formação de professores nas escolas normais brasileiras passou a receber, na década de 20, as primeiras influências da psicologia comportamentalista e dos estudos norte-americanos em torno de um currículo tecnicamente planejado. Em sua obra The Curriculum, Bobbitt procurou introduzir os princípios do Taylorismo na organização do processo educacional, criando um modelo de currículo cuja característica básica era a adoção de esquemas estruturados e altamente controladores dentro da escola. As atividades pedagógicas eram pensadas em termos de atividade e controle comportamental, tornando-se um instrumento planejado cientificamente para prever e controlar a escola em todas as suas dimensões. Esses estudos científicos associados aos princípios democráticos da escola nova foram a base sobre a qual se apoiou o currículo das escolas normais brasileiras. Por volta do final dos anos 20, as escolas normais já haviam ampliado bastante a duração e o nível de seus estudos, possibilitando, via de regra, a articulação com o curso secundário e alargando a formação profissional propriamente dita, graças à introdução de disciplinas, princípios e práticas inspiradas no escolanovismo e a atenção dada às escolas modelo ou escolas de ampliação anexas à pedagogia que se embasava fundamentava-se fundamentalmente numa psicologia experimental. Já então libertada dos estritos limites da psicologia, da psicofísica e das medições cefalométricas, preocupada com a aferição da inteligência e das aptidões, ou seja, com os instrumentos de medida e com o seu valor de prognóstico para a aprendizagem. Os problemas educacionais começavam a ser tratados sob um ponto de vista técnico-científico, ficando restritos a um ambiente intraescolar. Além disso, dentro da concepção técnica de ensino, o formalismo e a cientificidade dos planos de ensino é que devem determinar o que e quando professores e alunos devem fazer, eliminando os riscos que possam advir da subjetividade dos docentes. Essa visão ingênua e tecnicista da educação isolada de seu contexto histórico-social tornar-se-ia, após sucessivos aprimoramentos feitos nas décadas posteriores, paradigma educacional dominante e resultaria na ênfase nos conteúdos pedagógicos do caráter científico da educação e na suposta neutralidade dos procedimentos didáticos. Falando da formação técnica dos professores, Contreras lembra que nessa nova concepção de ensino, a competência profissional relaciona-se com o domínio técnico demonstrado na solução de problemas, ou seja, no conhecimento dos procedimentos adequados de ensino e em sua aplicação racional. Sendo assim, o sucesso desse modelo educacional depende da formação inicial e permanente dos professores, o que supostamente lhes permite o acesso a métodos de ensino materiais curriculares, técnicas de organização da classe e outros instrumentos essenciais à prática docente. Vem aí o importante papel da formação técnica ser dada nos cursos normais. Surgiam, assim, as bases de um novo modelo de formação de professores, após permanecerem por um curto período
Apoiados no paradigma do pedagogo, as escolas normais brasileiras adotavam agora um novo modelo, mais adequado à moderna sociedade capitalista. Depois de um curto período de implantação no Brasil, a época do positivismo educacional do início do século XX emergia novamente, agora fortalecido e cientificamente embasado na psicologia experimental e nos estudos de Bobet, o paradigma do técnico, que iria reinar absoluto por mais de meio século no Brasil, determinando o direcionamento dos cursos de formação de professores. Considerações finais. O paradigma do técnico foi o principal modelo de formação de professores brasileiros na maior parte do século XX. Novas concepções de formação de professores têm emergido nas últimas décadas, algumas das quais professor reflexivo, professor pesquisador, professor crítico reflexivo têm crescido em popularidade e vem tomando a forma de novos paradigmas de formação docente. Apesar da grande atenção que o tema tem merecido atualmente, pouco se discute sobre as concepções antecedentes que levaram à formação dos paradigmas atuais. Dessa forma, a proposta deste trabalho foi apresentar a trajetória da formação docente no Brasil, mostrando como as antigas concepções evoluíram para o modelo do paradigma da racionalidade técnica. Ao mesmo tempo, procuramos mostrar que se deu, no país, o nascimento da docência enquanto profissão propriamente dita, processo que devido aos muitos fatores que o influenciaram no decorrer dos quase 5 séculos de educação no Brasil, construiu o atual perfil do professorado brasileiro. E essa foi a leitura do texto de Plauto Riccioppo Filho. Ele é graduado em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Uberaba e em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação pela Universidade de Uberaba, foi diretor da universidade, presidente Antônio Carlos, unidade de Uberaba, Minas Gerais, e supervisor pedagógico do Colégio Rubem Alves, também em Uberaba, Minas Gerais. Então, muito obrigada por vocês nos ouvir até o final da leitura. Estamos aqui buscando ampliar conhecimento e trazer um conteúdo sério. Não custa nada lhe pedir para inscrever-se no final, desse vídeo, inscrever-se no nosso canal. Muito obrigada e vamos lá!